Bom, vamos lá, gente. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho para ficar mais. Bom, gente, vamos lá, né? Partindo mais para essa aula, vou estar falando um pouquinho aqui com vocês, né, de forma bem básica mesmo, tá? Não é nada, assim, não é uma aula, né, do professor Fabiana, nem do professor Felipe, nem do professor Jason, mas é são informações direcionadas, certo? Para a disciplina Esporte de Aventura. Então, algumas informações aqui, elas são bem gerais, né? Quando eu digo gerais, é que toda e qualquer prática, né, que seja realizada, vocês vão ter que ter esses conhecimentos básicos, né, que eu vou estar passando aqui para vocês sobre treinamento físico, e óbvio que, dependendo da modalidade, existem suas particularidades, tá? Então, eu vou estar passando aqui algumas informações para vocês, bem básicas, e óbvio, o aprofundamento, né, sobre determinadas informações, né, relacionadas à questão do treinamento, a gente pode estar fazendo, né, em outras disciplinas mais específicas. Aqui é mais para vocês terem uma noção, principalmente tanto como vocês, praticantes, caso queiram praticar alguma modalidade de forma mais específica, saber, né, que talvez que tipo de treinamento eu possa estar dando ênfase, que tipo de músculo, né, que tipo de método eu posso estar trabalhando para estar praticando ou, né, também treinar alguém direcionado, né, para essa modalidade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão do treinamento físico, tá? E aí, quando a gente fala do treinamento físico, a gente fala dessa preparação do corpo, tá? E aí, quando a gente fala de preparação do corpo, é para qualquer atividade, né? Seja uma atividade que envolva, né, movimentos de equilíbrio, como a gente vê aqui, né? Seja atividade que envolva um movimento de força. Deixa eu só fechar aqui a janela, que está um vento aqui, só um momento. Bom, vamos lá. E aí, só por causa do vento, que senão ia ficar ruim para vocês escutarem. E aí sejam atividades que exigem equilíbrio, que exigem força, né? Então é necessário sim um condicionamento adequado, né? Direcionado para essa modalidade. Então, uma modalidade como essa, que é o slackline, tem umas exigências, né, musculares, exigências motoras, né, habilidades, né, e tipo de recrutamento muscular, né, diferente, como, por exemplo, uma prática como escalada, ou talvez como mountain bike, tá? Então, é interessante que exige vocês, na realização e no desenvolvimento com alguém, alguma prática, como eu já tinha comentado antes, é importante que vocês conheçam a modalidade, se ela é realizada na terra, na água, no ar, né? E alguns também que são realizadas, às vezes, até, né, no gelo ou na neve, tá? Então, é só para que a gente tenha essa consciência, né, de que qualquer trabalho, seja com criança, com idoso, né, como atleta ou como pessoas iniciantes, vocês vão ter que ter, né, esse tipo de compreensão, né, é uma compreensão que vocês têm que ter geral, tá? Então, é meio que, eu digo assim, que todo conhecimento que a gente adquire aqui na universidade, a gente, após a universidade, né, vai aprofundar com cursos de capacitação e tudo. E aqui é exatamente isso, né? Eu vou estar passando alguns conhecimentos, né, básicos para vocês futuramente aprofundar de acordo com o interesse de vocês. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente pensa nessa questão, né, de preparação para o corpo, explicando aqui para cada um, né, já que eu falei na terra, no ar e na água, nós temos aqui, por exemplo, na Terra, compreender que o seu corpo ele vai estar em situações de variados terrenos, né? Então, vocês vão subir, vão descer, passar por baixo, por cima de algum, né, árvore, ter que se arrastar, ter que saltar, né, vivenciar também situações de altitude, né, a questão da escuridão, do calor intenso. Então, são atividades em que o corpo ele vai ter que estar preparado, né? Aqui eu estou falando só algumas, né, possibilidades de atividades que vocês possam estar expostos,
né? E aí, por exemplo, uma atividade como mountain bike, né? Lembrando aquela questão da lesão, ter cuidado, né? Fortalecimento dos ombros, né? Principalmente também do quadril por causa do impacto. E aí vocês vão estar em contato, né, com essa diversidade de situações, né? Condições climáticas, terreno, né? Enfim, tudo que essa prática envolve. E aí, da água, né, ver essa prática, ela é realizada, né, em espaço em que a água ela é rasa, ou é profunda, né, é um mar aberto, né, ou é um rio, ou, ou é um espaço, né, como a gente viu ali o vídeo, né, de ondas construída, né, por uma máquina. Então, existe toda uma ideia de que a prática que vai ser realizada, ela vai exigir. Então, quanto mais turbulento, por exemplo, a praia, mais esforço físico você vai fazer para você entrar nela, né? Seja, né, praticar surf, stand-up paddle, o que for. Né? Então, tem a questão do empuxo, da pressão da água no corpo, né? Então, isso tudo também vai exigir, né, um determinado condicionamento físico para esse ambiente, né? Então, que essas práticas que sejam realizadas, vocês tenham um pouco de noção, né, desse meio, justamente para conhecer, né, e vocês tiveram aula de natação, né, com o professor Radamés, com certeza ele deve ter falado um pouco sobre isso, sobre essa parte mais fisiológica, né, do corpo imerso na água. E no ar, né, vai fazer alguma prática, tem pessoas que têm determinadas fobia à altura, então ver também se essa pessoa que vai praticar, ou você vai, né, praticar, se você vai estar emocionalmente preparado para isso, né, verificar também essa questão da pressão, né, se as atividades ela tem alta, se é muito alto, né, para onde vocês vão. Por exemplo, no paraglide, quando eu fiz, eu perguntei ao rapaz lá no voo e disse assim, a gente tá em que altura, né, em qual a distância do chão? Ele disse 200 metros, né. E aí, assim, a gente perceber que 200 metros não é 20 metros, né, não é um prédio de 20 metros. Então, por mais que a gente estivesse em cima do mar, mas uma queda de 200 metros é como se você tivesse que cair em cima do mundo de tijolo, né? Então, ter todo esse cuidado, tudo, né? Isso eu estou falando também para tem toda uma capacitação, toda instrução. O corpo ele muda, né? Sobre pressão, sobre alta velocidade, em situações de decolagem. Então, quando, né, você vai praticar, quando eu fui subir, ele disse, eu vou fazer um movimento e quando eu fizer a corrida para, né, fazer o deslocamento para subir o voo, você mantém as pernas suspensas, né? Então, ou seja, ele fez a corrida, suspendi as pernas quando ele correu, então tem toda uma instrução, né, que a gente tem que receber e tem que ter conhecimento, né? Por isso que as pessoas falam assim, não é só condicionamento físico, né? Condicionamento emocional também que a gente tem que ter para essas práticas. Então, quando a gente fala de preparação, né? E aí a gente, como eu acabei de falar, sobre a questão da dimensão, né, mental, emocional, né, psicológica. Né? Então, o autor Bertrand, ele fala que ao analisar um ambiente, né, esse ambiente pessoal, mais especificamente as dimensões emocionais, né, elas se diferem de condições, de condutas, né, hedonistas e ascéticas. Né? O que é isso? Né? Então, existem atividades em que as pessoas procuram, né, por puro e simples interesse do prazer. Então, elas não vão atrás, né? Deixa eu pegar aqui o apontador, que fica legal. Elas não vão atrás de fazer atividade em que requer um esforço físico, né? Que a gente chama hedonista. As pessoas vão para contemplar a natureza, vão para fazer uma prática de atividade física, mas não uma prática em que vai exigir, né, o condicionamento dela máximo, né? A força máxima, né, a potência do seu corpo, uma potência muscular. Né? Então, são pessoas que têm esse interesse e uma trilha, né, uma caminhada na praia, dependendo de como você faça, um stand-up paddle que é bem mais tranquilo, né, diferente de um kitesurf que vai exigir, sim, seu condicionamento físico, né, máximo, até, né, para você se deslocar, você, né, segurar a pipa. E as ascéticas, né, que são práticas em que necessita, sim, de uma condição mínima para o desenvolvimento. Então, são essas atividades são desenvolvidas por pessoas que já têm um condicionamento físico, né,
para essa atividade, são atletas, né? Então você vê que o rapaz fazendo a escalada é um praticante, né, há muito tempo. Ele aqui, na verdade, ele estava fazendo uma trilha, né, que a gente chama de guia, ele estava fazendo uma guia, construindo, né, uma guia. Então, aqui eles exige sim não só condicionamento físico, mas o processo de técnica, né? E aí ele vai para além daquela situação apenas do lazer, né? Ele vai realmente numa perspectiva também de trabalhar esse corpo, né? Numa perspectiva mais de condicionamento físico, tá? E aí, quando a gente fala, né, dessas atividades endonistas, um exemplo simples, né, da endonista por exemplo, é o trek, né? O trek é uma prática, por mais que seja de competição, né? Quem já fez, né? Quem já vivenciou o trek sabe disso. É uma prática que exige sim um condicionamento físico, mas não tão um condicionamento físico e não tanta técnica, né? Então, ele enfatiza mais a emoção, né, do que propriamente o rendimento. Né? As pessoas vão praticar, vão realizar. Né? O trek é uma trilha, né, com um mapa, né, que você faz um percurso. Existem competições de trek, e existe também um trek, né, que a gente fala, trek para o lazer, né, como eu falei para vocês, que as pessoas que vão em busca do lazer, os aventureiros, né, os perfis de pessoas, né, que buscam essas práticas, né, e eu acho que, na verdade, todos nós, né, estamos inseridos nesse perfil, né, então são caracterizados nem especificamente, é, eu até, Isa, eu estava até, você falou agora, eu estava até anotando aqui que eu tenho que entrar em contato com um colega que da gente ficou de desenvolver a prática do trekking. E eu fiquei de falar com ele, mas ele estava passando por alguns problemas, né, na família, com relação a né, o vírus e tudo, e aí eu dei um tempinho, né, mas ele já se comprometeu de vir falar aqui, ele tem uma empresa de trekking, e ele faz trekking, né, de aventura, que ele chama, né, competições e tudo, e faz também prática, né, eu já fui diversas vezes com ele. Uma das vezes que eu fui com ele, a gente foi fazer um mapeamento, né, de uma atividade lá que a gente ia desenvolver, e aí foi nessa prática que eu, não sei se eu contei para vocês, que eu levei ferrão de abelha, né, que a gente entrou embaixo de uma parte lá que tinha, no percurso que a gente estava fazendo, como se tivesse um mangue, e a gente entrou, e ele olhou para mim e fez, de abaixo, as abelhas em cima da gente, a gente saiu correndo, levei ferroada aqui na orelha, ficou com isso aqui meu todo inchado, eles pegaram aqui em mim, no meu pescoço. Então, assim, a gente, nessas práticas, né, principalmente do trekking, a ideia mesmo inicial é para você ir para o lazer. Todos que começam a prática é muito nessa perspectiva, né, de vivenciar a emoção, da adrenalina, né, de ter a sensação de estar perdido, né, no meio dali, mas sabendo que é um perdido seguro, né, que você sabe que tem possibilidade de voltar, né, que não é tão arriscado. E existe a corrida de aventura, né, a corrida de aventura eu já pratiquei, é também uma atividade, pode dizer, hedonista, mas assim, ela exige muito mais do seu corpo, porque a corrida de aventura, ela envolve 4 modalidades, né? Essa aí que está tendo aí, que é a corrida mesmo, né? Que a gente chama o trek de corrida, né? Tem a orientação, tem um vídeo que eu depois, no final, dependendo do tempo, eu posso mostrar para vocês. Tem a orientação e tem o caiaque, né? E a bike também, né? Aqui eu fiz só o recorte dessa parte aí, mas na corrida de aventura exige sim, enfatiza bem essa questão do rendimento. Até porque quando você faz em grupo, aí no caso são 4 pessoas, né? A equipe na corrida são 4 pessoas. Então, assim, um depende do outro. Se um ficar para trás, a galera tem que esperar, porque vocês têm, na corrida, todo mundo tem que estar junto, vai, encontra os PCs, vão, faz todas as etapas, é todo mundo junto. Então, você cansando, você atrasa o outro. Então, tem aquela questão do mental também, né? Eu acho que foi na turma da noite, uma aluna, acho que foi a Jéssica, comentou e disse, eu praticava e eu tive atrito com a menina da equipe, né? E ela comentando que se desfez da equipe porque teve atrito, ou seja, então, esse trabalho, às vezes, mental, emocional que a gente tem em equipe, né? Principalmente porque exige essa questão do rendimento, do esforço, né, da questão da vitória, de você, e se você ficar para trás, né, você se sente aquela questão da culpa, né, então é muito característico, né, dessas atividades, essa exigência, né, desse rendimento físico. Eu já pratiquei, é bem, assim, emocionalmente é bem forte isso, né, você fica bem, como é que se diz, abalado quando você sente que você é culpado por um atraso,
pela equipe não chegar em segundo ou terceiro, enfim, né, por não conseguir terminar a prova também, né. Apesar da galera da equipe, não, fique tranquilo, não sei o quê, mas tem esse lado emocional bem pesado, né. E aí, quando a gente fala do treinamento, né, que eu vou estar falando sobre algumas informações básicas, tá, gente, como eu comentei com vocês. Então, eu vou falar aqui tanto do esporte de aventura como de atividade física de aventura, né? Justamente para pessoas que são atletas, que buscam esse condicionamento físico, esse rendimento, para pessoas também que não têm esse direcionamento, né? Que a grande maioria das pessoas é muito nessa perspectiva, né? Então, isso não quer dizer que uma pessoa que vai buscar uma prática, né, de esporte de aventura para o lazer, ela não tenha que ter, né, um treinamento, condicionamento físico. Então, vocês podem se deparar com pessoas que são atletas, né, de esporte de aventura, alguma modalidade, assim como também se deparar com pessoas como eu, né, que são praticantes não tão regular, mas quer um condicionamento físico, pelo menos para conseguir terminar uma prática, para realizar, né, uma atividade. Então, de um modo geral, as atividades físicas de aventura, né, têm predominância no sistema aeróbico, né, de produção de energia. E a sua função, né, em função da duração, da intensidade que são realizadas. Então, de uma forma geral, tá, gente? Então, quando eu digo forma geral, é porque a grande maioria das modalidades, elas se encaixam, né, nesse sistema aeróbico, né? Temos também atividades que vão exigir o anaeróbico, mas e são em alguns momentos, não é de uma forma geral, tá? Então, eu vou trazer aqui exemplos para vocês de práticas que exigem, né, os dois sistemas, tá? Então, um bom condicionamento aeróbico é essencial para essas práticas, né? E a força muscular, né, é importante para esse rendimento. Então, força muscular geral também, né? Pensando nas diversas modalidades que a gente pode vivenciar. Então, é um conceito, uma compreensão geral. Saber que o indivíduo ele tem que ter um condicionamento, né, aeróbico, então, trabalhar bem esse sistema cardiorrespiratório e tudo, para ele aguentar trabalho de resistência, né? E também a questão da força, né? Em qualquer atividade que a gente vai fazer, exige força muscular. Só óbvio que algumas, né, são treinadas de forma diferente, e a força muscular é treinada de forma diferente para depender da atividade que vai exigir, né, mais ou menos, membros inferiores, superiores, enfim. E aí um exemplo, né, de atividade isométrica é o alpinismo, né? E aí vocês sabem, né, o que é isometria. E assim também como a exigência da força muscular na forma isotônica, né, em que trabalha, né, essa tonicidade do corpo de forma mais dinâmica, né, a isometria de forma mais estática. Não que não exista o trabalho de força isotônica no alpinismo, mas a sua característica, né, principal de força é a isometria, tá? Então, por quê, né? O indivíduo, ele coloca aqui, né, eu esqueci o nomezinho, eu li sobre isso e esqueci o nome martelo. Não é nem um martelo, tem um outro nomezinho, mas eu vou chamar de martelo, tá? Eles também chamam de martelo, tá? Quando você, né, prende o martelo lá na parede de gelo, né, com as botas que tem umas travas, o indivíduo, né, ele faz aquele movimento e fica estático, né, em determinado momento. Então, é uma força que também ela é muito mais trabalhada no alpinismo, né, do que em outras modalidades, como, vamos supor, o caiaque, né, faz o movimento usando o remo, né, você vê que a água, ela, em alguns momentos, ela tem essa variação, né, de intensidade, de turbulência, de movimento, e aí a força é só para vocês entenderem que tipo de atividade a gente vai ter uma força muscular de uma forma geral, mas algumas, né, atividades são trabalhos mais a partir de isometria e outra mais isotônica. Escalada mais isometria. Também depende do tipo de escalada, né? Quando é escalada de velocidade não é mais, né, não é tanto isometria, né? Mas se for uma escalada em que você trabalha o boulder e dependendo do tipo, né, de atividade, do tempo que você tem que ficar ali preso naquela pedra, pode ser que você trabalhe mais essa força muscular. E aí, oxe, não coloquei não a imagem aqui. Bom, vai ficar sem a imagem, tá, gente? Eu achei que eu tinha colocado aí, deixa eu ver aqui. Eu acabei não colocando um gifzinho, eu estava atualizando, acabou não colocando um gifzinho, né? Mas é só para a gente entender que dependendo do terreno. Então, se você vai fazer uma atividade na terra, né? Então, o terreno, ele influencia muito, né? Se o terreno for terra, ou terreno com pedra, ou é rio, é represa, é mar, mata fechada, é asfalto,
né, paralelepípedo, então tudo isso influencia também no treino. Uma informação bem interessante é que, eu já comentei aqui com vocês, quando às vezes as pessoas fazem um tipo de treinamento, né, monta aquela periodização, 3 meses, 6 meses, para o cara lá, vai correr no meio da rua. Aí faz todo o treinamento com ele, de repente, né, o ambiente que ele vai, né, realizar a prática, né, se às vezes a gente está aqui, no sol de rachar e cai uma chuva. Então, tudo isso influencia também, né, nesse condicionamento do indivíduo que vai realizar, né, a condição de temperatura, umidade, quer dizer, umidade é outra, né, umidade, altitude, horário do dia, que são variados. Então, o treino, ele deve se aproximar ao máximo dessa parte da competição, né. Então, se eu vou voltar aqui, se eu vou, né, participar de uma competição de caiaque, então o treino ele tem que se aproximar mais. Então, eu posso estar utilizando, por exemplo, na sala de musculação, máquinas e como é, tipo de treinamento em que eu vá trabalhar a musculatura dorsal, né? E máquinas, aqui tem uma máquina, né, que a gente chama o remo, e a remada também, né, vários tipos de remada, bilateral, né, lateral e bilateral, né, que você pode fazer um movimento contínuo um do lado do outro, né, com peso, sem peso, com liga ou sem liga. Então, pensar nesse indivíduo, né, e aí a gente pensa em que tipo de atividade é essa. Por isso que é muito importante que vocês conheçam as práticas, né, tanto na vivência prática, como também lendo, estudando sobre isso, porque futuramente vocês se deparando com um atleta, né, ou uma pessoa que é praticante, por exemplo, do caiaque, vocês vão ter que desenvolver o treino para essa pessoa a partir, né, da exigência muscular da modalidade, tá? E aí por isso que ele diz, ó, que treino que se aproxima o máximo da condição da competição ou da modalidade, né? Então, fatores que influenciam no treinamento e na prática, equipamento, vestimenta, calçada, alimentação e a ingestão de líquido, né, que eu já falei até anteriormente para vocês sobre isso, tá? Então, como eu estou colocando aqui, tá, gente? É um treinamento geral, tá, dessas atividades. Então, eu vou estar falando informações aqui que vocês já sabem, tá? Mas que está de forma organizada, né? Eu fiz a leitura de um material que trazia, né, a ideia desse tipo de treinamento geral. Então, lembrando, né, que todas as informações aqui, né, tem estudo, né, as pessoas fazem tipo de pesquisa, né, estudo, entrevistam atletas, né, para que possa estar, de uma forma geral, desenvolvendo e entendendo um pouco como é que essas práticas elas funcionam na perspectiva de treinamento, tá? Então, de uma forma geral, né, as intensidades dessa prática é de 50% a 75%, né, do VO2 máximo, ou, né, de 50% a 80%, a força máxima, né, que a gente fala da isometria e isotonia, e normalmente elas têm duração de 30, né, e às vezes até 10 a 12 horas, né. Então, assim, depende muito da demanda. Então, assim, numa corrida aqui, isso aqui é uma corrida de aventura, tem corridas de aventura que duram um dia, 2 dias, né, dependendo do mapa, né, do tempo da prova. Eu já pratiquei uma que foi mais de 24 horas, né, pratiquei não, competi, né. Já teve outros que foram 8 horas, teve outros que foi 12 horas direto, a gente começou de 5 horas da manhã, só terminou de 5 horas da tarde. Então, isso depende muito do terreno, da competição, do nível, né, da competição. Às vezes você participa de um nível iniciante, intermediário, né, avançado. Então, iniciante consegue terminar a prova, assim, 10 horas, ou então 8 horas. O intermediário também tem um tempo maior de prova. Às vezes o que a gente chama elite, né, o avançado, é 24 horas ou mais, né? Depende muito do tipo de competição, do tempo que ele fica na prova. Então, atividades de longa duração, né, faz com que o organismo há sempre essa ressíntese, né, das moléculas de adenosina trifosfato, tá? Então, é só para a gente entender, né, o funcionamento do organismo nessas atividades de longa duração e fazer com que, quando eu for pensar em realizar uma prática dessa, né, como é que vai ser minha alimentação, como é que vai ser meu tipo de treino, eu vou treinar para longa duração ou para curta duração, né? Então, assim, não, por isso que a gente sempre fala, né? Essas práticas não é qualquer pessoa que pode estar realizando, né? Precisa, sim, de que seja realizado um treinamento. E aí, quando eu digo qualquer pessoa, gente, são em competições, em eventos, em práticas, né, que têm uma exigência maior, né? Se for uma trilha de 1 hora, tranquilo, mas aí se você vai ficar 8, 12
24 horas, né, numa competição, aí sim. Né? Então, lembrando que se utiliza sempre os carboidratos, né, e as gorduras como principais fontes de energia na atividades de longa duração, né, e ocorre sempre esse processo, né, é importante a gente lembrar desse processo de adaptação, né, cardiovascular, então, fazer um treinamento direcionado para esse processo cardiovascular, né, e importante que esse autor aqui, que é uma mulher, né, Greco, no material que eu estava lendo, ela sempre destaca, né, essa questão da alimentação. E aí, eu lembrando, né, que a alimentação... Tá bom, Gabriel, tá certo. Espero que não seja nada demais. Vai lá. Lembrando que essa questão da alimentação, eu estava, né, me lembrando que tem uma aluna, né, que é até do 7º período, a aluna Paula, ela é nutricionista, e aí a ideia, eu vou ver se eu converso com ela para ela trazer, fazer um diálogo com vocês sobre essa perspectiva de nutrição, né, para praticantes de esporte e aventura e de uma forma geral, né, mas para a gente estudar um pouquinho, entender um pouco mais sobre isso. Óbvio que não é para a gente prescrever, né, alimento, mas a gente tem uma noção e saber até mesmo para como se alimentar, né, e poder também estar orientando as pessoas de que a atividade física ela tem que estar andando lado a lado com a parte da nutrição, tá? E aí eu falei aqui sobre atividades de longa, né, duração, aqui a gente falando de atividades de média e longa duração, né, e quando a gente fala dessas atividades, a gente entende, né, vocês entendem de uma forma geral, né, que a atividade de curta duração, né, tem esse tempo de 5 a 30 minutos, média, né, de 30 a 90 minutos, e longa duração acima de 90 minutos, né. Então, entender isso, saber como a prática, né, por exemplo, uma prática de escalada, né, que é uma escalada indoor, né, ver o trabalho em que o indivíduo, a exigência que ele vai ter nesse treino, né, e aí não só considerar, não só o tipo de exercício, mas também a duração e a intensidade em que são realizados, né. Então, eu já estou falando aqui coisas que vocês, né, com certeza escutaram do professor Jason, né, talvez do professor Felipe, né, que fala um pouco mais sobre musculação, o pessoal do bacharelado. Mas o professor Jason fala muito bem sobre isso, né, quando ele vai falar na parte de, né, fisiologia, né, do exercício. Então, realizar sempre atividades, né, intermitente e contínua, né, dependendo da força muscular, para que essa variação corporal, né, e essa adaptação do corpo, ela aconteça, né, a partir da atividade que está sendo exigida. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, de atividade que envolva determinados tipos de força, né. Então, por exemplo, o alpinismo, o rapel e a vela, né, necessitam de um bom nível de desenvolvimento de força máxima. De força máxima, tá? Aqui, ó, bom nível de desenvolvimento de força máxima. O trekking, caiaque e rafting, uma menor. Então, não precisa tanto dessa força máxima, né? Quando a gente vai ver o que, na verdade, essa força máxima, né, a exigência máxima, né, do corpo do indivíduo no requisito, né, muscular, então, nessas práticas aqui, o trek, mountain bike, caiaque, rafting, não precisa, mas não tanto, tá? Então, a gente entendendo essa variação, né, das modalidades, fica mais fácil de entender e de pensar em como, né, fazer esse tipo de treinamento. Então, a preparação para essa atividade, ela deve ser considerada a adaptação ao treinamento aeróbico, né, e a força e duração do evento. Então, se eu vou montar um treino, né, para um indivíduo, o treino é daqui a três meses, né, eu tenho que entender o tempo de duração que esse indivíduo vai passar nessa atividade, né, eu tenho que entender, para saber isso, né, até a temperatura, como é o terreno, né, então como é que ele está de nível de condicionamento físico, ele está parado, ele está, né, intermediário, ele já está avançado, então tudo isso para que, né, possa se desenvolver, né, fazer essa prescrição do treinamento da melhor forma possível, né. Lembrando sempre, o nível atual de condicionamento, os objetivos, eles interferem muito, né, na prescrição desse treinamento, né, e quando eu falo prescrição é a orientação, né, não seria uma prescrição como uma periodização, mas orientação, né, de uma forma geral, seja dentro da academia ou fora, seja no ambiente em que o indivíduo, né, vai competir. Então, de uma forma geral, né, a gente sabe que sempre que a gente, né, inicia uma prática, principalmente na área da musculação, né, sempre realiza essas orientações, né, de 3 a 5 sessões semanais,
né, com a intensidade de 5 a 65 e 90%, né, da frequência cardíaca máxima. E aí, gente, são algumas orientações a partir de estudos que foram realizados. Para quê? Para que o indivíduo, a gente sabe que vai um processo de adaptação, né, dependendo do treino que ele vai sendo realizado. Tá? Então, são orientações gerais, tá? E aí, a partir do tempo, vamos supor, o indivíduo já está um mês, né, nessas orientações gerais, e aí vai fazendo um processo, né, de evolução desse treino para ele, se vai ser contínuo, intervalado, né, se vai ser alternando, né, treinamento resistido com cardiorrespiratório, aí depende também de como vocês, né, pensam em desenvolver esse treino, né, a partir da modalidade. E aí, o indivíduo com menor condicionamento físico, é importante que se tem essa noção, está em que nível o indivíduo, né? Ele está com nível avançado, né? Ou é um indivíduo bem treinado. Então, pensar, um indivíduo com menor condicionamento físico, ele tem uma melhora obtida nos níveis baixos, né? Nos níveis mais baixos de carga de treinamento. Então, você tem que, se ele está com um nível, né, de condicionamento físico baixo, ter cuidado, né, e diminuir essa carga, justamente para que não, né, lesione o indivíduo, né? Isso é bem lógico, né, na educação física, né? Parece que eu estou falando uma coisa, né, de outro mundo, mas quem atua na educação física sabe que isso é lógico, né? Você vai começar um treino, você não pode começar pela carga máxima, né? Então tem que colocar uma carga de treino mais baixa. E indivíduo mais treinado pode sim elevar, né, de acordo com o condicionamento dele, tá? E aí, quando a gente fala de treinamento de força, né, eu vou entrar agora nessa questão do treinamento de força, e especificamente na musculação, né, se tem também essa recomendação geral, né, e aí uma recomendação de geral, de 1 a 3 sessões semanais, né, o indivíduo iniciando, né, esse treinamento, né, com intensidade de 50% a 100% de repetição, né, de força máxima, repetição máxima, desculpa, e para o treino ele deve se considerar o tipo de força, né, a ser treinado. Então, aí eu vou estar falando com vocês sobre que tipos de força são esses, né, se é força, né, de isometria, resistência, né, como é que isso vai ser trabalhado. Eu vou passar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui para vocês. Pronto, deixa eu só dar pausa aqui. Espera aí só um momento. Pular no... Deixa eu ampliar aqui. Ele não tem som não, tá, gente? Mas é só para vocês visualizarem. Aqui, né, só para vocês visualizarem um treino, né, em que envolve o exercício de bíceps, né, que é rosca martelo, né, que a gente está falando de treinamento de força. Né? Então, só para vocês visualizarem como o corpo, ele, né, é exigido e como eu posso estar treinando, né? Então, eu vou fazer um desenvolvimento, trabalhar com esse indivíduo, né, a escalada. Então, é necessário fazer um treino de bíceps, sim, né? Então, sempre observando o movimento, é mais para vocês visualizarem, né, que existe também, às vezes você está com um indivíduo fazendo uma consultoria online, né, e quer que mostrar ao indivíduo como é esse exercício, que tipo de músculo vai, né, ser desenvolvido, e aí vocês podem estar fazendo um vídeo, mas vocês também podem estar mostrando vídeos em que qual a musculatura que vai estar sendo mais enfática no exercício, tá? Só para vocês observar erro comum, né? Normalmente a questão do curvamento nas costas, quando vai fazer o movimento, para frente ou para trás, eu vejo muito pessoal fazendo movimento para frente, né? E dependendo do peso, se você está fazendo um movimento para frente, né, ou para trás, é porque o peso está além do que você aguenta, né? Que sua musculatura aguenta, tá? Vou fechar aqui. Bom, é só para a gente ter uma noção, né, da exigência, né, desse treinamento e como a gente pode estar trabalhando, né, principalmente a distância, né, que hoje a gente está nesse momento e uma das alternativas que pode ser realizada é pela visualização de vídeo, óbvio que isso não anula, né, óbvio, a nossa orientação, né, como professora de educação física. E aí, aqui, eu acho que é o mesmo, deixa eu ver se é o mesmo treino, eu acho que é o mesmo link, eu repeti. Deixa eu olhar aqui. É o mesmo treino não, desculpa, o mesmo vídeo. Deixa eu fechar aqui. Eu repeti, porque na verdade ficou aqui repetido, porque quando eu coloquei o outro slide,
era só para mostrar o movimento, né? E a gente tem um movimento, quando vai desenvolver esse treinamento, que é o movimento concêntrico e excêntrico, né? Da musculatura. E aí, sempre lembrando que se você faz um movimento e não consegue levantar o peso da forma adequada, mantendo a postura, é porque esse peso está para além do que sua musculatura aguenta. Então, lembrando, né, do que é concêntrico, é excêntrico, né, o movimento que é o encurtamento e o alongamento das fibras, né, e aí vocês já estudaram um pouquinho sobre isso. Por que eu estou mostrando isso, né, relacionado à questão do treinamento? Porque quando a gente vai pensar em desenvolver algum treinamento, né, para determinadas modalidades, eu tenho que saber que tipo, não só o tipo de musculatura que é mais exigida, mas o tipo de movimento que essa musculatura também é mais exigida, né? Então, quando eu faço um movimento lá no alpinismo, né, que exige a força, né, isométrica, que tipo de movimento eu estou realizando? Assim também como a escalada, né, que também exige um pouco de flexibilidade, como caiaque, o mountain bike, atividades como de corrida, né? Então, é importante que vocês também tenham conhecimento do movimento que o músculo faça para que vocês possam também estar desenvolvendo esse tipo de treinamento. E também evitar lesões, né? Quando você trabalha determinado tipo de musculatura, você evita lesões, né, desse indivíduo, né, do corpo desse indivíduo. E aí, né, falando sobre a questão de treinamento muscular, né, falando sobre a questão de treinamento geral, quando a gente vai falar sobre treinamento de força máxima, né, a orientação é essa, tá, gente? Como eu falei, são informações de trabalhos científicos que eu peguei, né, e que eles falam de uma forma geral, né? Pode ser que o trabalho de força, né, máxima, ele seja diferenciado mais para pessoas que são iniciantes ou atletas, e aí esse tipo de orientação ela não se aplica, né? Normalmente se aplica com pessoas que são iniciantes. Então, a gente está pensando aqui em praticantes iniciantes, né? Uma adolescente, né, que tem a condição já de começar a desenvolver um treinamento, né? E lembrando que o treinamento, né, principalmente treinamento de força, né, em academia, seja onde for, ele é um complemento, né, do trabalho que o indivíduo vai fazer na prática real, né? Então, o complemento, quando eu digo, é que ele desenvolve, né, a musculatura realizando a prática, né, num ambiente lá de competição, não é, de atividade, mas que em parceria também com treino de musculação, né, com treino de isometria, pilates, qualquer outro tipo de prática, ele vai estar favorecendo o desenvolvimento desse indivíduo na melhor prática, que ele evite dor, lesão, né, nessas atividades, tá? Então, aqui é mais uma orientação geral, né, intensidade de 1 a 6 repetições, né, com 80 a 100% de carga máxima, né, indivíduos treinados, né, nessa perspectiva, como eu comentei, lembrando sempre da questão de recuperação, né, do tempo de repouso e a frequência semanal. Tá? Então, é só para vocês mostrar aqui a vocês, né, que existe possibilidades de se treinar, né, de forma indoor e realizar treinamento também em outros, né, tipos de equipamento, né, que pode ter ou não na academia ou em algum clube, em algum espaço que oferta esse tipo de modalidade. Isometria, né, e a isometria, como eu mostrei no alpinismo, né, um trabalho em que normalmente é feito, né, sem o alongamento dessa musculatura, né, o músculo ele fica numa situação estática. Isso não quer dizer que ele não esteja, né, numa situação de trabalho, pelo contrário, né, trabalha muitas vezes o gasto energético muitas vezes é muito maior do que um trabalho de força mais que envolve um movimento dinâmico, né? Então, aqui também é mais algumas orientações. Eu vou passar depois, gente, esse artigo para vocês, porque eu estou passando essas informações, mas eu vou mandar o artigo para vocês ler o artigo completo, né, de que eu tirei essas informações. Que aí são informações gerais que ficam para vocês de forma básica, né? Se futuramente tiver interesse, né, de investir nessa área de treinamento, né? Você já tem um material que já pode iniciar, né, as leituras, tá? Então, lembrando, força máxima, né, com isometria de 6 a 20 contrações, 6 a 8 segundos, né, com duração, 6%, 100% de força máxima isométrica, né, de 3 a 4 séries. Aí você pode dizer, Diana, eu faço de 2 a 3, né? Como é uma orientação geral, depende muito, né, do seu interesse, de como você vai fazer, né? Algumas vezes se usa
né, objetos como caneleira, né, para efetivar mais ainda, né, essa exigência, né, da musculatura. E aí, lembrando, né, que a força isométrica, né, ela não tem um movimento, como eu tinha falado, né, sem um movimento, então você mantém, né, um peso, né, um determinado, pode ser até com peso ou não, né, às vezes é o peso do seu corpo, posicionamento, por exemplo, do indivíduo no alpinismo, né, lá com os martelos, peso, ele fica lá naquela posição, mas ele está tendo um gasto energético também, né, devido àquele peso do seu corpo sobre a musculatura, né, para manter aquela musculatura naquela posição. Então, mais ou menos a força isométrica, né, ela traz esse trabalho de forma mais estática, né, sem movimento, mas que há também um gasto energético. E aqui eu trouxe em três vídeos aqui, né, para eu falar um pouquinho sobre essa resistência de força, né, que também eles dão orientação, né, de como pode ser feito, né, orientação geral. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Então, aqui, deixa eu só dar uma pausa. É um vídeo, eu não sei se vocês já chegaram a ver, um vídeo que pode ser usado nesse tipo de treinamento. Eu gostaria, né, com certeza, de ter uma parede dessa para treinar, né, mas é um tipo de treinamento que eles fazem que é de forma lúdica, né, só para vocês verem, tem um sonzinho, mas eu deixei, deixa eu ver se eu aumentar aqui o som, fica melhor. Provavelmente não sei se está saindo o som, mas só para vocês visualizarem mesmo. Fechar aqui. Depois eu posso... Esses links, tá, gente? Estão tudo dentro do... Deixa eu baixar aqui. Esses links, tá, gente? Estão tudo dentro da apresentação, tá? E aí, exercícios para treinamento de escalada, né? Que envolve a questão da resistência de força. Vou mostrar aqui também para vocês. Vou aumentar aqui. Aqui, alguns exercícios que pode ser feito, né, deixa eu baixar aqui, que pode ser feito para quem vai fazer algum tipo de treinamento de escalada, que você vê o movimento no chão mesmo, simples, sem nenhum equipamento, né, e mostra, né, como é que pode ser feito, que tipo de musculatura, né, envolve, né. E aí são vídeos, tá, gente? Esses vídeos, eles, né, como eu falei, vão estar na apresentação, depois vocês podem até entrar aí nessa página no YouTube, né, e verificar, né, tem outros vídeos muito legais que não só envolvem, né, na perspectiva da escalada. E aqui ele direciona bem, ó, que, né, para quem vai fazer o treinamento, né, de escalada mesmo. E aí ele fala aqui, ó, tipo de repetição, é mais uma orientação, lembrando, viu, gente? Pelo amor de Deus, não anula a nossa orientação. Então, caso esses vídeos sejam passados para algum outro aluno, para alguém, sempre você fazer a orientação antes e apenas usar o vídeo para mostrar como é o movimento, ou vocês podem fazer também o vídeo, tá? Vou fechar aqui. Aqui é só mostrando alguns exercícios, né, tipo de treinamento, deixa eu fechar aqui. E treinamento, né, de isometria. Ixi, está indisponível. Então, deixa eu ver aqui se... Depois eu vejo, talvez seja algum erro no link, tá? Mas era o mesmo, era essa imagem aqui, né? Eu fiz o recorte da imagem, coloquei aqui, do mesmo jeito que tinha aqui, mostrando, né, o posicionamento correto, né, como é que você fica na posição para desenvolver esse tipo de treinamento, né, para trabalhar a isometria, tá? E aqui é só para a gente visualizar melhor, né, para vocês também terem mais informações, você já tem conhecimento, né, bem melhor do que eu, né, não se deve treinar somente na sala de musculação, né, mas no próprio local onde a atividade deve ser da prática, utilizar equipamentos que simulem, né, os movimentos, né, utilizados na prática, certo? Só mais para que vocês possam estar
fazendo, como eu já disse, né, faz a atividade na prática, né, e também faz a complementação na sala de musculação, na rua, com algum tipo de equipamento, ou em casa, tá? E um exemplo muito simples, né, do track, para a gente pensar em atividades que pode ser pensada para esse tipo de treinamento geral. Então, quando você vai desenvolver algum tipo de treinamento, né, para o track, lembrar a duração do evento, qual é o objetivo do indivíduo, né, do evento também a ser atingido, as condições climáticas, altitude, terreno, né, que já falei isso antes para vocês. Então, sempre fazer essa preparação do treinamento aeróbico, simular materiais, né, usados na modalidade para simular a questão do peso, né, então, usar a mochila, colocar peso dentro, né, vai fazer uma corrida na rua e você vai precisar usar a mochila na competição, faz a simulação, né, colocando a mochila nas costas com peso, né, fazer treinamento para indivíduos que não são atleta, né, de 3 a 5 sessões semanais, né, não ultrapassar isso para quem é atleta, né, você vai fazer isso de forma praticamente todo dia da semana, né, o indivíduo ele treina, e para atleta, ó, 5 a 8 são semanais. E aí você diz, na semana tem 5 dias, né? O indivíduo ele treina de manhã, de tarde, de manhã, de noite, né? E aí faz nos final de semana, né? Eu disse 5 dias, não, gente, 7 dias. Eu falei 5 dias na semana, né? Que tem conta os finais de semana, pelo amor de Deus. Quase cometi uma gafa aqui. 7 dias, tá? São 7 dias na semana. E aí ele pode estar fazendo esse treinamento de manhã, né, de tarde, de noite. O treinamento pode ser feito na rua, variando o terreno, então isso direcionando para o track, tá? E aí vocês mesmos podem estar fazendo esse tipo de treinamento com vocês, caso futuramente vocês queiram realizar o track, tá? Exemplo de esporte de orientação, não veio o gifzinho, rapaz, eu botei, ficou tão bonitinho, o pessoal correndo, mas vamos lá. Um exemplo, né? Então, existe prova longa de esporte de orientação, né? Normalmente, como eu falei, né? Tem provas, né, que dura 2, 3, 4 dias, né? Por exemplo, uma prova muito famosa é a Eco Changeley, que é uma prova, né, com percurso aproximadamente de 500 quilômetros, e você faz as modalidades como eu comentei, trek, mountain bike, canoagem, natação e alpinismo, dependendo do local, né? O alpinismo ele normalmente é feito no gelo, mas se a gente for fazer aqui no Brasil, né, a gente não tem paredes de gelo, né, então pode substituir pela escalada, né? Observar também a questão do terreno, altitude, né? O objetivo é ganhar a equipe, né, que percorrer no menor tempo e que não perder nenhum componente por doença, lesão, exaustão, né, que é um exemplo dessa modalidade aqui da corrida do esporte de orientação. Ter boa saúde, preparo físico, técnico psicológico, né? E o treinamento, você deve considerar o treino da prova, né? Então, lembrando, sempre que se é uma prova de 500 quilômetros, você não vai treinar em um mês, né? Para uma prova de 500 quilômetros, né? O treino, ele já vem, por isso que às vezes atleta de competição de Olimpíada, né, fica muito frustrado quando teve agora o cancelamento, né, das Olimpíadas de 2020, e muita gente ficou frustrada porque vem treinando há 4 anos, 5 anos ou mais, né? E aí dá aquela parada, você não consegue mais fazer um treino como você normalmente faz. Então, isso, assim, é extremamente prejudicial para o organismo, até para você retomar todo o seu condicionamento físico, né? A questão da motivação também, isso influencia, né? E o número de sessões, né? Lembrando, ela tem que ser dividida de acordo com o grau da sua participação na competição, né? Se você vai para iniciante, intermediário, né, ou avançado, isso também influencia o número de sessões que você vai realizar de treino. Tá? Então, eu não sei por que não apareceu o gifzinho aqui, mas tudo bem, tá? Então, gente, eu trouxe para vocês aqui, né, de forma geral, tá? Como eu expliquei, sobre treinamento, né? Treinamento geral para essas práticas. Eu falei sobre trek, sobre alpinismo, né? Sobre esporte de orientação, sobre práticas do caiaque. Então, assim, eu coloquei algumas práticas, né, que estavam também lá no artigo que eu vou mandar para vocês, de forma mais específica. Mas lembrando que todas essas práticas, né, para a gente realmente desenvolver um treino, precisa ser estudada, precisa conhecer, se possível, realizar, né, realizar a prática. Então, se você vai desenvolver um treino para um surfista, né, o cara é um atleta do surf, é importante que você entre na água com ele, conheça a prática, como a prancha
se comporta, né? Como a água, você em cima da prancha, o seu corpo também se comporta. Então, nada melhor do que a sua experiência prática para você também estar pensando, ó, percebi que no surf, quando eu vou pegar a onda, né, tem exigência, né, da remada, então trabalhar, fazer atividades, desenvolver a musculatura, né, dorsal, né, do movimento, da entrada da mão na água, enfim, né, a subida na prancha. Então, tudo isso é importante que vocês tenham conhecimento para que vocês possam estar futuramente praticando e também futuramente, né, trabalhando com pessoas que atuam nessa área. Tá? Então, o que a gente estudou, né, nessa aula foi sobre a preparação do corpo, né, de uma forma geral, essas atividades, né, para o lazer e para a competição, né, que temos, por exemplo, o trek mais ou menos para o lazer e uma corrida de aventura, né, perspectivando realmente o rendimento, o esforço físico, o treinamento, né, para treinamento físico de uma forma geral, para essas algumas modalidades, né, falei um pouco sobre treinamento geral, força máxima, de isometria e de resistência de força, né, força máxima, quando a gente vai pensar numa prática de força máxima, né, lembrar sempre o que essa modalidade ela vai exigir, né, do organismo, né, qual é a força, né, que ela vai ser mais trabalhada, em princípio, né, dessa modalidade, né, e quando a gente fala de resistência de força, né, normalmente está bem relacionado a essas práticas, né, em que o indivíduo vai passar um pouco mais de tempo, né, são práticas que são de longa duração, tá? Então, só para que a gente tenha um pouco mais de noção geral, apesar de esse tipo de estudo, né, de assunto, ele tem que ser mais aprofundado, principalmente se você tiver, né, interesse de trabalhar e de praticar. Né? Aqui apenas é só para exercer a curiosidade de vocês e saber que é um campo, né, de atuação que a área da educação física pode estar trabalhando, né, que é o treinamento, né, e nas suas diversas modalidades. Né? Veja quantas modalidades. E aí, uma pergunta que eu faço, como é que eu vou treinar o indivíduo que pratica kitesurf? Né? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso conhecer dessa prática, né? Da exigência corporal desse organismo nessa prática, né? Então, é uma perguntinha aí para vocês. Aqui as referências, tá? O material que eu usei para vocês foi esse aqui, ó, de Greco, que fala sobre treinamento físico e atividade de aventura. Eu tenho esse artigo, que é de um livro, né, um capítulo do livro, eu vou estar mandando para vocês, para que vocês possam estar fazendo a leitura, né, que vocês têm interesse na íntegra, tá? Então, algumas sugestões de vídeo eu também coloquei aqui, para que vocês possam ver, né, um treinamento para a escalada, né, que foi realizado aqui, né, no Brasil, tá bom? Deixa eu parar aqui. E aí, algumas dúvidas?